Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago para vocês importante decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao procedimento de denúncia dos tratados internacionais a ser observado no sistema jurídico brasileiro. Questão essa que está posta no STF há mais de 20 anos e finalmente foi decidido na ADI 1625 e na ADC 39. Então anotem, ADI 1625 e ADC 39. Antes de examinarmos propriamente o que decidido e definido pelo Supremo Tribunal Federal quanto a esse procedimento de denúncia dos tratados, é muito importante que examinemos antes o procedimento de incorporação desses tratados internacionais no sistema jurídico brasileiro. Nós vamos analisar esse procedimento de incorporação dos tratados a partir do exame do procedimento de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no sistema brasileiro em duas partes: antes da emenda 45 e pós-emenda 45. E por quê? Porque o procedimento de incorporação dos tratados internacionais, não apenas de direitos humanos, antes da emenda 45, ele era exatamente o mesmo. A emenda 45, ela alterou o procedimento de incorporação apenas dos tratados internacionais de direitos humanos. Então vamos examinar o procedimento de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos em duas etapas: antes da emenda 45 e pós-emenda 45. A Constituição, ela traz poucos dispositivos no que diz respeito ao procedimento de incorporação desses tratados. E o primeiro deles você encontra lá no artigo 84, inciso 8 da Constituição. Veja o que diz lá. 84. Compete privativamente ao Presidente da República, na sua condição, veja, de chefe de Estado, inciso 8, celebrar tratados, convenções e atos internacionais, e agora atenção, parte final do dispositivo, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Faça aí uma remissão, grife referendo do Congresso Nacional e faça uma remissão ao artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal. Lá no 49, inciso 1, a Constituição dispõe da seguinte forma: é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 1, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então a Constituição, ela traz poucos dispositivos quanto ao procedimento a ser observado para a incorporação de tratados internacionais no sistema jurídico brasileiro. Esse procedimento, se percebe facilmente, é um procedimento subjetivamente complexo, porque ele não tem apenas a participação de um dos poderes do Estado, apenas do Poder Executivo ou apenas do Poder Legislativo. Ele tem a participação tanto do Poder Executivo, do Presidente da República, a quem cabe celebrar tratados, a quem cabe negociar, discutir os tratados no plano internacional, chegando a um acordo, assinar o tratado internacional. Mas para que esse tratado seja incorporado formalmente ao sistema jurídico brasileiro, é necessário a anuência do Congresso Nacional, é necessário o referendo do Congresso Nacional. Por isso é que se afirma que o procedimento de incorporação dos tratados é um procedimento subjetivamente complexo, que exige a participação do Poder Executivo, do Presidente da República, na sua condição de chefe de Estado. Lembrando que o Presidente da República, no sistema presidencialista, ele acumula as funções de chefe de governo e de chefe de Estado. Aqui, ele está no exercício da função de chefe de Estado. Então, retomando o procedimento, é um procedimento que exige a participação, como falado, do Presidente da República, do chefe do Poder Executivo, na sua condição de chefe de Estado, e também a participação do Poder Legislativo, a quem cabe referendar tratado internacional, a quem cabe aprovar tratado internacional que foi celebrado e assinado pelo Presidente da República. Feitas essas observações iniciais, vamos agora analisar em detalhes esse procedimento de incorporação dos tratados, lembrando, antes da emenda 45
e pós-emenda 45. Como ressaltado, nós vamos fazer o nosso estudo a partir do exame do procedimento de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, em 2 etapas, antes da emenda 45 e pós-emenda 45. Porque antes da emenda 45, esse procedimento que nós vamos aqui estudar era o procedimento a ser observado para qualquer tratado internacional, fosse ou não de direitos humanos. Então, começando pelo procedimento de incorporação dos tratados internacionais, inclusive de direitos humanos, antes da emenda 45. Como já destacado, é um procedimento, talvez lá antes da emenda 45, como já destacado, é um procedimento subjetivamente complexo. Tem participação do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Esse processo de incorporação ele é dividido em 3 fases. Primeira fase, cabe ao Poder Executivo. Vamos estudar cada uma das etapas. Segunda fase, cabe ao Poder Legislativo, então primeiro Executivo, segunda, Poder Legislativo, e terceira fase, novamente, Poder Executivo. Na primeira fase, como dito, compete ao Presidente da República, na sua condição de chefe de Estado, com fundamento no artigo 84, inciso 8, dispositivo já visto, compete, portanto, ao Presidente da República celebrar tratados, atos e acordos internacionais, na sua condição de chefe de Estado. Essa primeira fase ela é composta de algumas etapas. A primeira etapa dessa primeira fase nós chamamos de negociação. É nessa etapa em que o Presidente da República negocia no plano internacional, discute no plano internacional os termos do tratado. Tente imaginar um tratado como um contrato, para que você consiga visualizar. As partes vão negociar os termos do contrato. É o que ocorre aqui nessa primeira etapa. O Presidente da República, na condição de chefe de Estado, ele vai negociar os termos desse tratado no âmbito internacional. Se não chegar a uma conclusão quanto aos termos do tratado, não chegando a um acordo quanto aos termos do tratado, se encerra o procedimento. O tratado não será, portanto, efetivado e, consequentemente, não será assinado, não será formalizado. Já chegando-se a um acordo quanto aos termos do tratado, encerrada, portanto, essa primeira etapa de negociação, repito, com um acordo quanto aos termos do tratado, voltando ao exemplo do contrato, se as partes chegam a um acordo quanto aos termos do contrato, o que você faz depois? Muitos dizem, assina. Calma. Tem que colocar no papel, tem que reduzir a termo. Então, negociado, primeira etapa, chegando-se a um acordo quanto aos termos do tratado, a segunda etapa que nós temos é a de formalização, de colocar no papel. Aqui, chamado de conclusão. Encerrado, portanto, como falado, a primeira etapa de negociação, chegando-se a um acordo quanto aos termos do tratado. A segunda etapa, como dito, é a conclusão, onde é colocado no papel, reduzido a termo, que foi objeto de acordo na etapa anterior, na etapa de negociação. A terceira etapa dessa primeira fase, ainda no âmbito do Poder Executivo, agora sim é a assinatura do tratado. Assina-se, portanto, o tratado que havia sido acordado e, consequentemente, reduzido a termo, colocado no papel. A assinatura ela não gera ainda qualquer obrigatoriedade para o país em relação à observância do tratado. Lembrando, o procedimento adotado no Brasil é um procedimento subjetivamente complexo. Lá no 84, inciso 8, parte final, determina que o tratado deve ser submetido, o tratado celebrado pelo Presidente da República, deve ser submetido a referendo do
Congresso Nacional. E cuidado aqui com a expressão referendo do Congresso Nacional. É muito comum um erro técnico falarem, ratificação do Congresso Nacional. Não, o Congresso não ratifica. O Congresso referenda. Quem ratifica é o presidente da República, como nós vamos ver. Então, o Congresso, ele referenda o tratado, ele concorda, aprova o tratado que foi celebrado, que foi assinado pelo presidente da República. Então, assinado o tratado pelo presidente da República, ele é submetido ao Congresso Nacional. Parte final do artigo 84, inciso 8, combinado com o artigo 49, inciso 1. Submetido ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional ele é composto por duas casas legislativas, Câmara e Senado. Então, submetido ao Congresso esse tratado internacional, ele terá tramitação bicameral, iniciando a análise pela Câmara dos Deputados e encerrando esse exame pelo Senado Federal. Será então instaurado no âmbito do Congresso Nacional um processo legislativo. Um processo legislativo para que o Congresso referende ou não tratado internacional. A Constituição, ela não dispõe quanto ao procedimento a ser observado. A Constituição não detalha esse procedimento que deve ser observado no âmbito do poder legislativo. Não diz quantos turnos de discussão e votação. Tampouco faz referência expressa quanto ao quórum de aprovação. Quanto ao quórum de aprovação, a Constituição não fazendo referência expressa, nós temos o artigo 47 da Constituição. Veja lá o que diz o artigo 47 da Constituição. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos. Presente a maioria absoluta de seus membros. Nós temos aqui o quórum de maioria simples. Assim sendo, antes da emenda 45, era observado no âmbito do Congresso Nacional o que nós chamamos de processo legislativo ordinário. O que isso significa? Um turno de discussão e votação em cada casa, um turno na Câmara e um turno no Senado Federal, e quórum de aprovação de maioria simples. Então, um turno na Câmara, quórum de aprovação de maioria simples. Um turno no Senado, quórum de aprovação de maioria simples, observado, como dito, o processo legislativo comum. Assim, antes da emenda 45, observado no âmbito do Congresso o chamado processo legislativo ordinário ou comum. Significa dizer, um turno em cada casa do Congresso e, como falado, quórum de aprovação de maioria simples. Não aprovado pelo Congresso Nacional, o Congresso envia mensagem ao Presidente da República, comunicando que o tratado não foi referendado, não foi aprovado e, consequentemente, não poderá ser ratificado. Caso o Congresso aprove o tratado, a expressão técnica utilizada pela Constituição referende o tratado, então o Congresso aprovando, referendando o tratado, o Congresso edita um decreto legislativo. Então, o ato editado pelo Congresso Nacional, ao referendar, ao aprovar tratado, é decreto legislativo. Agora, muito cuidado. Esse decreto legislativo, ele ainda não incorpora formalmente o tratado internacional ao ordenamento jurídico brasileiro. O procedimento, ele vai retornar ao presidente da República. Como falado, portanto, aprovado, referendado pelo Congresso, retorna ao presidente da República, ao chefe do Poder Executivo, na terceira fase, que cabe adotar duas medidas. Uma que visa incorporar formalmente o tratado ao sistema jurídico interno e outra que busca produzir efeitos no âmbito internacional. Assim, o tratado aprovado, referendado pelo Congresso, o procedimento, então, retorna ao Poder Executivo, cabendo agora, nessa terceira fase, ao Poder Executivo, ao Presidente da República, ratificar o tratado. A ratificação produz efeitos no plano internacional, no âmbito internacional, passando a obrigar o país
a observância do tratado. A ratificação, ela pode se dar através da chamada troca ou depósito. Troca, quando nós tivermos tratados bilaterais. A ratificação se faz através da troca. Depósito, quando tivermos tratados multilaterais. Nesse caso, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, o país, ele deposita em um órgão responsável por receber o instrumento de ratificação, a ratificação daquele respectivo tratado que já havia sido assinado pelo presidente da República. Então, a ratificação tem a finalidade de gerar, de produzir efeitos em relação ao tratado já assinado no âmbito internacional. A ratificação pode se dar, como falado, através da troca, tratados bilaterais, ou depósito, tratados multilaterais. O depósito, repetindo, o presidente ele deposita no órgão responsável por receber esse instrumento, chamado instrumento de ratificação do tratado. Mas o tratado ainda não foi incorporado formalmente ao sistema jurídico interno. Para que ele seja incorporado formalmente ao sistema jurídico interno, o presidente da República tem que adotar outra medida, que é editar um decreto com fundamento no artigo 84, inciso 4, parte final. Esse decreto, como diz o Supremo Tribunal Federal, como diz a doutrina, tem 3 finalidades. Primeiro, promulgar o tratado, incorporar formalmente o tratado ao sistema jurídico brasileiro. O segundo efeito, dar ao tratado publicidade, dar conhecimento à sociedade de que foi incorporado ao sistema jurídico brasileiro um novo ato, um tratado internacional. Então, primeiramente, primeiro efeito da edição do decreto, chamado por alguns decreto promulgador, a expressão na Constituição é apenas decreto, o primeiro efeito desse decreto é incorporar formalmente o tratado ao sistema jurídico brasileiro. Promulgar o tratado. Segundo efeito, dar publicidade ao tratado. Dar conhecimento à sociedade que já existe um novo ato incorporado ao sistema jurídico brasileiro. E o terceiro efeito, dar ao tratado executoriedade no âmbito interno. Então, a edição do decreto pelo presidente da República vai ter esses 3 efeitos no âmbito interno, não no âmbito internacional. Incorporar formalmente o tratado do sistema jurídico brasileiro, dar publicidade ao tratado e executoriedade ao tratado. Veja que se eu pedir para vocês procurarem um tratado internacional na sua legislação, o Pacto de São José da Costa Rica, o Tratado de Nova York, você não vai procurar o decreto legislativo. O ato que você vai procurar é o decreto presidencial, porque é esse ato que incorpora formalmente o tratado ao sistema jurídico brasileiro. Portanto, como dito, processo de incorporação subjetivamente complexo. Primeira fase, Poder Executivo. Nós temos as etapas de negociação, conclusão e assinatura do tratado. Segunda fase, Poder Legislativo, onde se instala um processo legislativo comum ordinário, um turno de discussão e votação em cada casa, código de aprovação de maioria simples, antes da emenda 45. Não aprovado, não referendado, o Congresso comunica ao presidente que o tratado não foi aprovado através de mensagem. O presidente comunica no plano internacional que o tratado não será ratificado. Caso o Congresso aprove o tratado, referende o tratado, o Congresso edita um decreto legislativo. Mas não encerra ainda o procedimento de incorporação. Volta esse procedimento ao Poder Executivo, agora na terceira fase do processo de incorporação, cabendo ao chefe do Executivo, ao Presidente da República, adotar 2 medidas. Uma que produz efeitos no plano internacional, outra que produz efeitos no plano interno. No plano internacional, ratificação, que pode se dar através da troca ou depósito. Troca, tratados bilaterais, depósito, tratados multilaterais. Já no âmbito interno, necessário que o presidente edite um decreto, chamado por muitos de decreto promulgador. Decreto esse que vai ter 3 efeitos: promulgar, publicar e dar executoriedade ao tratado. Promulgar, incorporar formalmente o tratado ao sistema jurídico brasileiro, dar publicidade, dar à sociedade conhecimento de que já foi incorporado um novo ato no âmbito
do ordenamento jurídico interno, no caso do tratado internacional. E também dar executoriedade a esse tratado, para que esse tratado possa ser aplicado no âmbito interno, para que ele adquira potencialidade de ser aplicado. Efeitos jurídicos no âmbito interno. Executoriedade. Esse procedimento que acabamos de estudar era o procedimento a ser observado para todo e qualquer tratado internacional, fosse ou não de direitos humanos. A emenda 45, ela acrescentou um procedimento especial que pode ser observado, e guarde a palavra pode ser observado, para a incorporação de tratados internacionais apenas de direitos humanos. E aqui, um destaque importantíssimo. A emenda 45, ela não excluiu o procedimento ordinário ou comum para a incorporação dos tratados de direitos humanos. Não excluiu. Ela acrescentou um procedimento especial. E qual foi a finalidade? Se o Tratado Internacional de Direitos Humanos for aprovado pelo Congresso, referendado pelo Congresso, por esse procedimento especial, ele passa a ter status constitucional, status de emenda constitucional, hierarquia constitucional. Agora nós vamos acrescentar aqueles dispositivos já vistos, aqueles poucos dispositivos, 84, inciso 8, 49, inciso 1, 84, inciso 4, parte final. Nós vamos acrescentar agora o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Vamos até ele. Veja como dispõe. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos não se aplicam a qualquer tratado, apenas em relação àqueles sobre direitos humanos. Que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. A contrário do senso, nós podemos ter ainda tratados internacionais de direitos humanos que não sejam aprovados por esse procedimento, que sejam aprovados pelo procedimento comum ou ordinário. Mas eles também podem ser aprovados por esse procedimento especial. E se forem aprovados por esse procedimento especial, eles ganham status constitucional. Vamos ver como é que ficou esse procedimento de incorporação dos tratados de direitos humanos pós-emenda 45? Perceba que nós temos ainda aquelas 3 fases. Não houve qualquer alteração na primeira, não houve qualquer alteração na terceira, e a alteração é fácil de perceber, nós temos aqui na segunda fase. Agora, como já falado, você vai acrescentar ao lado do 49, inciso 1, o artigo 5º, parágrafo 3º. Significa dizer que esses tratados internacionais de direitos humanos pós-emenda 45, veja aqui, posterior à emenda 45, podem ser submetidos a 2 procedimentos. O legislativo ordinário comum, que não foi eliminado, então ele permanece, olha só, ele não foi eliminado. Mas foi acrescentado um processo legislativo especial. E aqui, o procedimento de incorporação, e esse detalhe é importantíssimo, ele é um pouco mais exigente. O tratado submetido ao Congresso Nacional de Direitos Humanos, analisado pelo procedimento especial, ele vai ser analisado, examinado em 2 turnos, não apenas um, 2 turnos de discussão em cada casa, totalizando 4 turnos. E o código de aprovação não vai ser mais o código de maioria simples, mas o código de 3/5 em cada turno de votação. Então, 2 turnos na Câmara, código de aprovação de 3/5 em cada turno de votação. Sendo aprovado, vai ao Senado, também devendo ser observado o procedimento especial, 2 turnos, código de aprovação de 3/5. Não sendo aprovado,
Não foi, portanto, referendado. Sendo aprovado, referendado, o Congresso edita um decreto legislativo. Aqui uma observação importante, tá? A doutrina tem defendido que se ele não for aprovado por 3/5 dos votos, por exemplo, mas atingir maioria simples, você aprova esse tratado é referendado, é editado o decreto legislativo, embora ele não tenha, nesse caso, status constitucional. Então aqui o detalhe é importante. Se ele não for aprovado por 3/5, mas for atingida a maioria simples, considera-se referendado, defende a doutrina. Porque a Constituição continua a permitir a aprovação por maioria simples. A diferença aqui vai ser que ele não terá status de emenda constitucional, não terá status hierárquico equiparado às emendas constitucionais, mas será aprovado pelo Congresso, será referendado pelo Congresso Nacional. Mas, retornando, sendo então aprovado e referendado pelo Congresso, edita-se um decreto legislativo. E, novamente, retorna ao Poder Executivo. Cabendo agora ao Poder Executivo adotar aquelas duas medidas já estudadas. Uma que gera efeito no plano internacional, que é a ratificação, através da troca ou depósito, e outra que gera efeito no plano interno, que é a edição do decreto pelo Presidente da República, do chamado pela doutrina decreto promulgador, que vai produzir 3 efeitos: incorporar formalmente o tratado ao nosso sistema jurídico, dar publicidade ao tratado e executoriedade a esse tratado. Veja agora esse procedimento mais em detalhes, com exemplos. Antes da emenda 45, por exemplo, o Congresso aprovou o Pacto de São José da Costa Rica, referendou através do Decreto Legislativo 27 de 92. Já o Presidente da República, ele incorporou formalmente o Pacto de São José da Costa Rica através do Decreto 678 de 92, que é o ato que você vai procurar na sua legislação. Quando você procura o Pacto de São José da Costa Rica, você vai procurar o Decreto Legislativo 27 de 92 ou o Decreto do Presidente, Decreto Presidencial 678 de 92, Decreto Presidencial 678 de 92. E aqui nós temos também exemplo de adoção do processo legislativo especial pós-emenda 45, onde houve o referendo pelo Congresso através do Decreto Legislativo 186 de 2008, do Tratado de Nova York, referendado através do Decreto Legislativo, repito, 186 de 2008. E foi incorporado formalmente ao sistema jurídico brasileiro pelo Decreto 6949 de 2009. Com a decisão do STF, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, é importante fazermos referência a uma discussão doutrinária, também já objeto de decisão do Supremo, quanto ao status hierárquico desses tratados. Nós vimos que existe divergência doutrinária quanto ao status hierárquico desses tratados. Não vamos aprofundar tanto agora, já fizemos isso em aulas anteriores, essa divergência quanto ao status hierárquico dos tratados. Mas vamos aqui examinar alguns detalhes. Perceba o seguinte: para a segunda corrente, eu vou fazer destaque, principalmente em relação à segunda corrente, os tratados anteriores à emenda 45, aprovados pelo procedimento ordinário, quando tratarem, cuidarem de matéria de direitos humanos, ter status constitucional. Ter status, portanto, constitucional, tendo em conta a matéria ali tratada. Por força do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que equipararia para essa corrente os tratados internacionais de direitos humanos, que tratem direitos fundamentais, as normas constitucionais, que também regulam direitos fundamentais, seriam materialmente constitucionais. Então, teriam status constitucional. E agora um detalhe interessante em relação a essa corrente, quanto aos tratados de direitos humanos aprovados pós-emenda 45. Se aprovados pelo procedimento ordinário, continua a ter status constitucional. Porque o que define para a segunda corrente o status constitucional não é o procedimento de incorporação,
mas a matéria ali tratada. Então continua a ter status constitucional. Mas olha agora o detalhe interessante. Se aprovados pelo procedimento especial, além do status constitucional, eles teriam rigidez constitucional. Significa dizer que eventual denúncia desses tratados teria que ser submetida ao Congresso Nacional e aprovada pelo Congresso Nacional em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso e por 3/5. Ou seja, seria muito complicado, muito mais difícil ao Poder Executivo denunciar esse tratado. Ele teria maior estabilidade. Então ele teria não apenas status constitucional, mas também rigidez constitucional. E você vai ver como esse detalhe é importante. A posição adotada pelo Supremo é que os tratados de direitos humanos anteriores à emenda 45 têm status supralegal. E por quê? Porque o procedimento de incorporação é fundamental para conferir status constitucional a uma norma. E se aprovado pelo procedimento ordinário ou comum, em um sistema de Constituição rígida, ele não poderia ter status constitucional. Então o procedimento empurra para baixo. Já a matéria empurra para cima. Então ele ficaria na posição intermediária, abaixo da Constituição, porém acima das leis, status supralegal, acima da lei, porém abaixo da Constituição. Isso os anteriores à emenda 45. Já os posteriores à emenda 45, o STF decidiu que, se forem aprovados pelo procedimento ordinário, comum, pelos mesmos argumentos anteriores, status supralegal. Agora, se forem aprovados, incorporados no sistema jurídico, a partir de um exame e de um referendo do Congresso, tendo sido adotado o procedimento especial, 2 turnos em cada casa do Congresso, Código de Aprovação de 3/5, aí eles teriam status constitucional. Status constitucional. Veja que o Supremo aqui não falou em rigidez constitucional, mas nós vamos voltar a isso quando da análise do procedimento de denúncia e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E o que estava sendo objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal há mais de 20 anos. Se o procedimento de denúncia dos tratados seria um procedimento também subjetivamente complexo, que dependeria não apenas da manifestação do presidente da República, mas também de aprovação do Congresso Nacional, ou se a denúncia seria ato simples, como alguns defendiam, bastaria o presidente denunciar o tratado do Plano Internacional, comunicar ao Congresso e, consequentemente, esse tratado não teria mais efeito no Plano Internacional e tampouco no plano interno, independentemente de aprovação da denúncia pelo Congresso Nacional. Então nós tínhamos 2 posições. Uma defendia que a denúncia era ato simples do presidente da República, na sua condição de chefe de Estado, não demandaria a aprovação do Congresso Nacional. Então caberia ao presidente da República denunciar o tratado do Plano Internacional, editar um decreto no plano interno denunciando, ou melhor, comunicando que o tratado foi denunciado. Consequentemente, esse tratado não teria mais executoriedade no âmbito interno, independentemente de aprovação do Congresso. Defendia essa primeira corrente quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Então, para essa primeira linha de pensamento, a denúncia seria ato simples do presidente da República na sua condição de chefe de Estado. Então, o presidente denuncia o tratado no plano internacional, se desobriga no âmbito internacional ao cumprimento daquele tratado, respeitadas as regras, claro, do tratado. Normalmente o tratado estabelece um prazo, tá, para que o país se desobrigue em relação à observância do tratado, 1 ano, outro prazo diverso, a partir da formalização da denúncia. Então, o presidente denuncia o tratado no plano internacional, a denúncia vai produzir efeito no plano internacional, e o presidente edita um decreto no plano interno, dizendo que aquele tratado foi denunciado e, consequentemente, aquela norma não tem mais executoriedade no âmbito interno, independentemente de aprovação, independentemente de manifestação do Congresso Nacional.
Já uma segunda corrente dizia que se a Constituição exige a manifestação do Congresso para que o tratado seja incorporado no sistema jurídico interno, veja, no sistema jurídico interno, também é necessário para que esse tratado deixe de produzir efeitos no âmbito interno que tenha manifestação do Congresso. Porque, do contrário, eventual denúncia ela vai produzir efeitos só no plano internacional. Mas o tratado já foi incorporado ao ordenamento jurídico interno, já é norma interna. E se não aprovada a denúncia pelo Congresso, continua a produzir efeito no âmbito interno. Porque o procedimento de incorporação é um procedimento subjetivamente complexo, consequentemente, o procedimento de denúncia também é um procedimento subjetivamente complexo. Então, nós teremos aqui uma necessária simetria entre o procedimento de incorporação e o procedimento de denúncia dos tratados internacionais. Então, esse era o dilema. Essa era a questão posta no Supremo Tribunal Federal e aí pendente há mais de 20 anos. E qual foi o caso específico? Tratava-se de uma convenção da OIT, convenção número 158 da OIT, que teve breve vigência no Brasil. Essa convenção, ela foi ratificada, veja, ratificada pelo presidente da República, em 5 de janeiro de 95. Ensejou grande controvérsia sobre suas repercussões após a promulgação do decreto. Então, veja, o presidente ratificou no plano internacional em janeiro de 95, veja, ratificou em janeiro de 95, produzindo efeito no âmbito internacional, incorporou o sistema jurídico interno via decreto 1855, em abril de 96, quando então passou a produzir efeitos internos. E qual era a situação aqui? Nosso modelo constitucional prevê proteção contra dispensa arbitrária, artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, regulamentada de forma transitória pelo artigo 10 do ADCT. Outra característica é a garantia de indenização compensatória e não de reintegração ou permanência no emprego. A controvérsia decorria do confronto desses critérios constitucionais com o artigo 4º da Convenção 158 da OIT. Um trabalhador não deverá ser despedido sem que exista um motivo válido de desimpedimento relacionado com a aptidão ou com o comportamento do trabalhador, ou baseado nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. À época, muitas decisões entenderam que essa convenção superava o que estabelecido na Constituição. Assim, muitos julgados e também doutrina passaram a sustentar a superação das regras da Constituição e do ABCT pela Convenção 158 da OIT. E, em consequência, do direito à rescisão mediante indenização, o que na prática significava reintegração, não prevista na Constituição. Diante desse cenário de incertezas, divergências, que gerava insegurança jurídica, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, optou, e agora começa o problema, por denunciar a convenção em 20 de novembro de 1996 e editou o decreto 2100 de 96, decreto que formalizava no âmbito interno a denúncia dessa Convenção 158 da OIT. Os efeitos da denúncia somente se perfazem após um ano, como estabelecido na própria Convenção 158 da OIT, artigo 17.1. Nesse intervalo de tempo, manteve-se insegurança jurídica, mas a interpretação obstativa da dispensa foi barrada pela liminar cautelar na DI 1480-3, Distrito Federal, de 4/9 de 1997, a qual perdeu objeto poucos meses depois,
quando ultimada a denúncia. Nesse mesmo ano, foi ajuizada a ADI 1625. Nesse mesmo ano, foi ajuizada a ADI 1625. Em 97, portanto. Na qual se discute a validade da denúncia sem deliberação do Congresso Nacional. Alegava-se afronta ao artigo 49, inciso 1 da Constituição. Alegava-se essencialmente, como falar, se a Constituição exige referendo do Congresso, aprovação do Congresso para incorporar o tratado, no âmbito interno, a partir desse momento ele integra formalmente o sistema jurídico interno, para que ele seja retirado do sistema jurídico interno, seria necessário igualmente manifestação do Congresso Nacional, é o que se alegava nessa ADI. Pedia-se, portanto, nessa ADI, para que o decreto editado pelo Presidente da República, denunciando a Convenção 58 da OIT, fosse declarado inconstitucional, consequentemente, e aqui também um detalhe importante, consequentemente, a referida Convenção voltasse a produzir efeitos. Agora veja o problema, hein? Isso foi lá em 97, proposta ADI. Foi julgada agora em 2023. Esse detalhe vai ser importante, tendo em conta uma modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então pedia-se para que fosse declarado inconstitucional o decreto editado pelo presidente, em que ele denunciava a Convenção 158 da OIT, o decreto 2100. Nessa ADI, até o momento recente, até junho de 2023, não havia sido julgada. Prevalecia votos contrários à regularidade da denúncia. Então a posição era que a denúncia, a posição que prevalecia até então, tá, pendente de julgamento, é que a denúncia exigiria, para produzir efeito no âmbito interno, não no âmbito internacional, para produzir efeito no âmbito interno, exigiria aprovação, referendo do Congresso Nacional. Mas essa questão ficou lá para ser decidida. Era pedido vista de um ministro, pedido de vista de outro ministro. E isso foi se alongando no tempo, foi sendo, portanto, a decisão protelada. O ministro Marmendes, inclusive, também pediu vista. Ele pediu vista, ele dizia, inclusive, que ele tinha pedido vista porque ele esperava que o Congresso regulamentasse o procedimento de denúncia dos tratados internacionais, evitando que o STF tivesse que fazer isso. Mas o Congresso não fez. E aqui também é importante destacar, muitas vezes criticamos um suposto ativismo do STF, mas o STF também, muitas vezes, decide porque o Congresso é omisso, porque o Congresso não faz o que deve ser feito. Aqui é um exemplo. O STF esperou, ministros pediam vista com a finalidade, dizendo expressamente, para que o Congresso legisle, para que o Congresso regulamente esse procedimento, evitando que o STF tenha que definir. Pois essa questão não é minha, ou pelo menos não é minha a princípio. Mas o Congresso não fazia nada. E não fez, e aqui é um exemplo. Mais de 20 anos. E se contarmos, a vigência da Constituição, olha só, você tem aí mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E o Congresso não regulamentou. Quando essa ADI volta à pauta, logo surgem notícias quanto a uma possível decisão, gerando insegurança jurídica em relação às empresas. Porque, por exemplo, se o STF decide que a denúncia pelo presidente, formalizada através do decreto 2100, editado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, é inconstitucional, lembrando, a inconstitucionalidade, pelo menos em regra, a declaração de inconstitucionalidade, pelo menos em regra, vai ter efeito ex-tunc, retroativo. Ou seja, estaria revivendo a Convenção 158 da OIT. E aquelas dispensas
teriam que acarretar a reintegração daquelas pessoas dispensadas. Imagine, durante mais de 20 anos, seria um caos. Seria um caos. Então isso atemorizava de fato as empresas, gerava insegurança jurídica no mercado de trabalho. A situação que nós tínhamos era a seguinte: ADI 1625, votos proferidos, no sentido de que a denúncia depende de aprovação do Congresso, ou seja, ato subjetivamente complexo. Dias Toffoli, 1 voto. Maurício Correia, 2 votos. Ministro Carlos Aires Brito, 3 votos. Joaquim Barbosa, 4 votos. Ministra Rosa Weber, 5 votos. Ministro Ricardo Lewandowski, 6 votos. Ou seja, já havia maioria no sentido da necessidade de que a denúncia fosse submetida ao Congresso e aprovada pelo Congresso para que ela possa produzir efeitos no âmbito jurídico interno. Já havia o quórum necessário para que fosse declarada a inconstitucionalidade da denúncia formalizada via decreto pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, decreto 2100. Mas o julgamento não havia sido encerrado ainda. Tivemos pedidos de vista. Ministros podiam mudar de posição. Veja que nesse período de tempo, ministros se aposentaram, tá? No sentido de que a denúncia seria ato simples, havia 2 votos. Ministro Nelson Jobim e ministro Teori Zavascki. Tínhamos como votos pendentes, o ministro Gilmar Mendes havia pedido vista, como eu destaquei para vocês. E pediu vista dizendo expressamente para que o Congresso legisle, regulamente esse procedimento, antes que o STF tenha que decidir e definir qual o procedimento a ser adotado. E também dos novos ministros da Corte, Nunes Marques e André Mendonça. Portanto, votos pendentes, Gilmar Mendes, Nunes Marques e André Mendonça. Decisão. Após o voto vista do ministro Dias Toffoli, que julgava improcedente o pedido formulado na presente ação direta, mantendo a validade do decreto, e aqui muito cuidado, e cuidado por quê? Porque ele manteve a validade do decreto, defendia a manutenção da validade do decreto, tendo em conta o princípio da segurança jurídica. Então a ideia do ministro Dias Toffoli é: o nosso posicionamento a ser definido aqui, nessa DI 1625, vai produzir efeitos dali para frente. Então, dizia ele, é inconstitucional denúncia sem ser aprovada pelo Congresso? Sim. É necessário para que a denúncia produza efeito no âmbito interno a aprovação do Congresso. Então, é inconstitucional denúncia que não tenha sido submetida e, consequentemente, aprovada pelo Congresso Nacional. Contudo, essa aqui, que é anterior à nossa decisão, nós não tínhamos posição quanto a isso. E já se passaram mais de 20 anos. Não é ideal que agora, passados-se mais de 2 décadas, o STF fixe uma posição pela inconstitucionalidade de denúncia que não tenha sido aprovada pelo Congresso e essa posição retroage, gerando uma situação de insegurança jurídica muito grande, porque estaria ressuscitando aquela convenção objeto de denúncia, a Convenção 158 da OIT. Então essa era a posição do ministro Dias Toffoli, é importante dizer. Tá? Ele não defendeu a constitucionalidade da denúncia sem aprovação do Congresso. Defendeu que denúncia sem aprovação do Congresso não produz efeito no plano interno, seria inconstitucional. Mas aquela que foi o objeto da ação, ou seja, o decreto 2100, que formalizou a denúncia da Convenção 158 da OIT, esse seria mantido válido. Haveria, portanto, uma modulação nos efeitos da decisão, modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. E aqui um detalhe importantíssimo que vocês não podem se descuidar. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade vai exigir um quórum distinto.
do Código exigido para a declaração de inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade exige o Código de maioria absoluta, 6 votos. Já a modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade vai exigir o Código de 2/3, 8 votos. Veja o artigo 27 da Lei 9868 de 99. Olha o que diz lá. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica, era o caso, ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, 8 votos, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado na decisão. Modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade a exigir 8 votos, hein? Não apenas 6, como exigido para a declaração de inconstitucionalidade. E o que foi finalmente decidido pelo Supremo Tribunal Federal? ADI 1625. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal declarou válido o decreto presidencial 2100 de 96, que comunicava a retirada do Brasil do cumprimento da Convenção 158 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que proíbe a demissão sem justa causa. Então, veja, não foi declarado inconstitucional esse decreto, porque se entendeu que seria melhor preservar os efeitos ali produzidos, porque, do contrário, geraria-se uma insegurança jurídica muito grande. Mas atenção em relação ao que decidido quanto ao procedimento de denúncia daqui para frente, hein? Na mesma decisão, tomada no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 39, contudo, a Corte decidiu que a denúncia de tratados internacionais pelo Presidente da República exige a anuência do Congresso Nacional. Ou seja, a denúncia é um ato subjetivamente complexo, o que decidido, portanto, nesta DI 1625 e na DC 39. Esse entendimento passa a vigorar daqui em diante, a partir de agora, preservando os atos anteriores, preservando as denúncias anteriores em que não foi observado esse procedimento. Tal convenção, além de vedar a dispensa imotivada, a Convenção da OIT prevê uma série de procedimentos para encerramento do vínculo de emprego. A norma foi aprovada pelo Congresso e posteriormente promulgada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Meses após a promulgação, o presidente comunicou formalmente à OIT a retirada do Brasil dos países que havia assinado a referida convenção. Na ação, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e a Confederação Nacional do Transporte defendiam a validade do documento. A inconstitucionalidade do decreto é objeto também, como destacado, da DI 1625, cujo julgamento foi suspenso para ser concluído em sessão presencial do plenário. Risco de retrocesso. No voto que prevaleceu no julgamento, o relator ministro Dias Toffoli afirmou que a exclusão de normas internacionais do ordenamento jurídico brasileiro não pode ser mera opção do chefe de Estado, como os tratados passam a ter força de lei quando são incorporados formalmente às leis brasileiras. Lê-se aqui o sistema jurídico brasileiro. Sua revogação, sua retirada do sistema jurídico brasileiro também exige a aprovação do Congresso Nacional. E aqui chama a atenção. Essa ideia vai ser muito importante em relação à possível rigidez dos tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo procedimento especial do parágrafo 3º do artigo 5º. Por quê? Porque se a partir de agora a denúncia exige a manifestação do Congresso, a aprovação do Congresso, embora o STF não tenha falado especificamente dos tratados internacionais de direitos humanos, disse o STF que os tratados sendo incorporados ao sistema jurídico brasileiro, a sua revogação, a sua eliminação, a sua retirada do sistema jurídico interno vai demandar a aprovação do Congresso Nacional. E se eles forem incorporados pelo procedimento especial, 2 turnos em cada casa, Código de aprovação de 3/5, a sua revogação, por uma interpretação lógica, também vai exigir, para aprovação dessa denúncia, que seja analisado pelo Congresso e referendado, ou aprovada a denúncia, igualmente 2 turnos em cada casa, pelo Código de 3/5. Ou seja, esses tratados passam a ter rigidez constitucional.
Porque se eles forem incorporados com status de emenda, 2 turnos de análise em cada casa, 4 turnos no total, Código de Aprovação de 3/5, a retirada, a revogação, a eliminação desses tratados do sistema jurídico não apenas demanda a aprovação do Congresso, como demanda a aprovação pelo mesmo procedimento em que ele foi aprovado. Esse procedimento mais trabalhoso, mais exigente, mais severo. 2 turnos em cada casa e Código de Aprovação de 3/5. Assim sendo, esses tratados teriam não apenas status constitucional, mas também rigidez constitucional. Assim, nós podemos dizer que a partir da DI 1625 e da DC 39, esses tratados, olha aqui, teriam não apenas esses tratados aprovados pelo procedimento especial, eles teriam não apenas status constitucional, mas também mais rigidez constitucional. Voltando à decisão. Segundo o ministro Dias Toffoli, apesar dessa exigência, na prática, tem havido uma aceitação tácita da medida unilateral. Ou seja, como ato simples e não subjetivamente complexo. Mas, a seu ver, essa possibilidade traz risco de retrocesso em políticas essenciais de proteção da população, porque a prerrogativa pode vir a recair sobre mandatários de perfil autoritário e sem zelo em relação aos direitos conquistados. Segurança jurídica. No caso concreto da Convenção 158, o tribunal decidiu manter válido o decreto que a denunciou em nome da segurança jurídica. A maioria do colegiado acompanhou a proposta do relator para aplicar a tese da inconstitucionalidade da denúncia unilateral dos tratados internacionais apenas a partir da publicação da ata do julgamento da ação, mantendo-se assim a eficácia dos atos anteriores praticados. Houve, portanto, modulação dos efeitos da decisão. Vencidos, pois defendiam a inconstitucionalidade sem modulação, o que ressuscitaria a Convenção 158 da OIT, o ministro Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e ministra Rosa Weber. Tivemos, portanto, os votos necessários para a modulação. Vencidos 3 ministros, apenas quanto à questão da modulação. Na DC 39, o tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado na presente ação declaratória para declarar constitucional o decreto 201, o decreto 2100 ou 2100 de dezembro de 96, onde foi formalizada a denúncia da Convenção 158 da OIT. Formulou apelo ao legislador para que elabore disciplina acerca da denúncia dos tratados internacionais, a qual preveja a chancela do Congresso Nacional como condição para a produção de efeitos jurídicos na ordem interna. Esse detalhe é importantíssimo, hein? Veja que o STF na ADC 39 fez ainda um apelo ao legislador. Falou, legislador, regulamente esse procedimento de denúncia, mas que preveja nessa regulamentação a necessidade de manifestação do Congresso Nacional para que a denúncia produza efeitos, está muito claro aqui, no âmbito interno, não no âmbito internacional. Então, se o presidente denuncia o tratado no âmbito internacional, ele se desobriga em relação aos demais pactuantes quanto à observância daquele tratado no âmbito internacional. Não vai sofrer sanções internacionais pelo descumprimento eventualmente. Mas como foi incorporado formalmente no sistema jurídico interno, permanece como norma interna. E para ser revogada, eliminada do sistema jurídico, vai demandar a manifestação do Congresso, a aprovação do Congresso Nacional. Por se tratar de um imperativo democrático e de uma exigência do princípio da legalidade. Logo, fez esse apelo ao legislador para que regulamente esse procedimento de denúncia. Mas que preveja a chancela do Congresso Nacional, tá? Como condição para a produção de efeitos na ordem jurídica interna. Por fim, fixou a seguinte tese de julgamento. A denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno não prescinde de sua aprovação pelo Congresso Nacional.
Então, muito cuidado com o que decidido, hein? Então, a denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados, referendados pelo Congresso, para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno, efeitos no ordenamento jurídico interno. Não dispensa aprovação pelo Congresso Nacional. Essa foi, então, a tese fixada. Entendimento que deverá ser aplicado ex nunc, a partir da publicação da ata do julgamento, mantendo-se a eficácia das denúncias realizadas até esse marco temporal. Como já destacado, vencidos, ministro Edson Fachin, ministro Ricardo Lewandowski, já aposentado inclusive, e a ministra Rosa Weber. Bom, pessoal, então o STF finalmente decidiu a questão quanto ao procedimento de denúncia, definindo que é necessário, para que produza efeito no âmbito interno, a manifestação do Congresso Nacional, mas fez ainda um apelo ao legislador, para que o legislador, tendo em conta o princípio da legalidade, ele, legislador, regulamente esse procedimento que deve prever necessariamente a chancela do Congresso Nacional. Abraço grande, até a próxima!